Quando Deus fala, irmãos, o que é que a gente faz? A gente ouve. A gente silencia os ruídos. A gente elimina as distrações. Nesse momento não pode haver nada mais importante do que a voz de Deus para você. Amém? Abra o texto bíblico comigo lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23. Como é bom estar com você aqui. Durante a manhã, na primeira sessão, nós tivemos um tempo maravilhoso, irmãos. Fomos tão abençoados pela palavra, pelo Espírito Santo. Vimos aqui também salvação. Pessoas entregaram a vida para Jesus. E eu quero só te lembrar, irmãos, esse é um dos propósitos de estarmos aqui como igreja. É claro, edificar os que estão sendo salvos, mas também alcançar os perdidos. Amém? É para isso que estamos aqui, isso é parte da nossa vocação missionária. Amém, queridos? Nós falaremos um pouco nessa tarde e noite sobre os pilares do reino. Veja comigo. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Deixe-me fazer menção aqui a estas coisas, ensinando e pregando o evangelho do reino. Fale comigo, o evangelho do reino. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito. Oramos, Pai, por espírito de discernimento, sabedoria e revelação no pleno conhecimento da verdade. Que os nossos olhos sejam abertos. Que o nosso coração esteja contrito para acolher com mansidão essa palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é preciso tanto esforço para a gente perceber que o tema central do ministério de Jesus não é outro senão o reino de Deus. João e Mateus falarão também em outros momentos sobre o reino dos céus. E é importante entendermos, queridos, que não existe nada mais precioso, valioso, valoroso para o Pai do que o seu reino. E se existe algo, irmãos, que é valoroso para o Pai, este algo precisa ser valoroso para o Filho. E se existe algo, irmãos, que é precioso para o Rei, isso precisa também ser precioso para os súditos deste reino. Você é um súdito do reino de Deus? Você é um servo? Amém? Então, irmãos, isso é digno do nosso apreço, da nossa consideração. De tal forma, irmãos, que Mateus capítulo 6, versículo 33, esse texto tão famoso, tão rico e poderoso, o evangelista ele escreve assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu te lembrar de uma coisa importante, irmãos. Quando olhamos para a Escritura, não consigo enxergar nela uma maneira de buscarmos o reino de forma relapsa, de forma desinteressada. Eu não sei qual é a disposição do seu coração aqui nessa tarde, mas se você não veio interessado em receber, talvez você saia daqui de mãos vazias. E isso não é administrado por quem ministra. Isso deve ser, irmãos, administrados por quem recebe. Essa terra, irmãos, que é o nosso coração, precisa ser adubada com expectativas no que Deus vai falar, no que Deus vai fazer. Amém? Então, queridos, o reino dos céus é digno da prioridade das nossas vidas. É digno da nossa preferência. Salmos 25, 14 está escrito assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Perceba, irmãos, que só tem acesso aos segredos da aliança aqueles que têm intimidade. Mas a Bíblia fala que a intimidade do Senhor não é para os relapsos, é para quem o teme. Eu poderia facilmente mudar esta palavra, irmãos, para um sinônimo aqui que é valioso para essa compreensão, para quem o prefere. A intimidade do Senhor é para quem o prefere. E o que é que significa, irmãos, dizer que Ele é o nosso preferido? Que Ele é a nossa prioridade. Que existem até outras coisas, mas nenhuma delas se compara a Deus. Existe uma família que amamos, existe um trabalho que nós amamos, ou não amamos, em alguns casos.
fazemos por ossos do ofício. Existem coisas, sonhos que administramos, mas nenhuma destas pérolas se compara com a sublimidade do reino de Deus. E quando a gente vai para a Escritura, irmãos, nós precisamos entender que esta pérola, a qual o texto bíblico fala sobre a dracma, sobre a pedra de grande valor, não somos nós. Sim, nós somos valiosos para o Senhor. Nós somos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Pai. Porém, presta atenção numa coisa. Aquele tesouro de grande valor não é outra coisa senão o reino. O reino é digno da estima e do apreço do rei. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso estar interessado por aquilo que interessa ao coração de Deus. A agenda de Deus precisa estar à frente da minha agenda. É ou não é desse jeito, irmãos? Não estou dizendo que os nossos desejos, sonhos são necessariamente legítimos, porque nem sempre o são. Mas se eles forem colocados numa balança, irmãos, é perdido. Deus sempre vence. Isso se nós formos diligentes, prudentes construtores, como fala a palavra. Amém? O reino de Deus é digno da nossa prioridade. Mas, irmãos, uma coisa que me instiga a meditar e a muitas vezes, irmãos, atentar os meus olhos, e tantas vezes é descredibilizada pela igreja, é a confusão que nós causamos quanto a duas coisas. Quais são, pastor? O nosso destino e a nossa missão. Eu queria que esse lado dissesse assim comigo, destino, e esse lado, por favor, repita, missão. Sabe, irmãos, nós sabemos que existe uma eternidade de glória com Cristo. Se nós estamos nele e temos uma aliança com ele, nós temos um futuro garantido nele. Amém? A Bíblia fala que aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão. A eternidade com Cristo, irmãos, é a coisa mais preciosa, a nossa maior esperança. Até porque Cristo Jesus não veio apenas nos dar uma vida melhor, ele veio nos dar uma vida maior. Amém? Agora escute, ir para o céu pode falar sobre o seu destino, porém não fala sobre a sua missão. E tem muito crente que está mofando nessa ideia. Eu vou para o céu, e tudo bem. Isso deve ser mesmo algo que nós ansiamos. Mas não pode ser algo que nos paralisa. Mas não pode ser algo que nos mantém nessa terra alienados ao propósito de Deus. Presta atenção nisso. Se o céu é o nosso destino, a terra é a nossa missão. E eu poderia até reformular. Se ir para o céu fala sobre o seu destino, trazer o céu para a terra fala sobre o seu propósito. Diga assim, eu fui vocacionado de trazer os céus para a terra. Amém, queridos? Então o céu não é apenas o lugar para nós, para onde nós estamos indo, e passaremos apenas um tempo lá. Amém? Depois podemos explorar um pouco mais este termo escatológico. Porém, irmãos, preste atenção. O céu não é apenas o lugar para onde nós estamos indo, nós, a igreja de Cristo, mas é o lugar de onde o reino vem. O céu, irmãos, não é apenas o nosso destino, o nosso endereço, mas é a origem do reino. E eu acho impressionante porque logo no início do ministério de Jesus, ele está anunciando a chegada do reino. E ele dizia, proclamava, o reino de Deus é chegado. Ele era, irmãos, não apenas o palestrante do reino, mas ele encarnava a mensagem do reino. Ele expressava com autoridade quais eram os interesses do Pai. De forma tal que ele dizia assim, eu só falo o que ouço o meu pai falar, e eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Os interesses do pai, irmãos, consumiam o coração de Jesus, o Filho. No bom sentido dessa palavra. Amém? Moviam, impulsionavam ele. E a gente vê, irmãos, o vocabulário do reino nos lábios de Jesus.
Mas não apenas nestes, mas também, irmãos, nos seus atos. Porque eu preciso te falar uma coisa, irmãos. As pessoas ali fora, elas não serão alcançadas apenas pelo nosso discurso. As pessoas lá fora, elas serão ministradas pelas nossas ações. O que nós fazemos, irmãos, muitas vezes fala tão alto e não dá nem para ouvir o que nós estamos falando. E aí está a importância da gente manter um discurso coerente com a nossa prática. E a gente, irmãos, moldar a nossa vida à palavra eterna de Deus. Jesus Cristo, ele então veio e ele manifestou a vontade de Deus. Jesus é a vontade de Deus em ação. A Bíblia fala lá em Hebreus, você deve conhecer esse texto, que de muitas maneiras Deus falou aos pais pelos profetas, falou pela lei, por exemplo, mas agora, diga agora, ele fala pelo Filho. Se havia, irmãos, algo ainda turvo, se havia algo que não estava ainda tão claro sobre quem Deus era e sobre qual era a sua vontade, olhe para o Filho. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Olhe para Cristo. Cristo é Deus em ação. Cristo é Deus vindo, habitando em nosso meio, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Não satisfeito, irmãos, Deus veio falar conosco, pessoalmente. Ele havia enviado profetas, emissários, embaixadores, procurações, que haviam sido outorgadas, mas não satisfeito, ele decidiu falar olho no olho conosco, tete a tete. Esse Deus, ele vestiu pele humana. Mas a Bíblia fala que, embora ele tenha sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele não pecou. Sobre ele estava, irmãos, a plenitude. Deus, ele é Deus. E ele nos mostra, queridos, que também revestidos pelo Espírito, eu e você podemos triunfar. Eu e você podemos resistir às tentações. Eu e você podemos perseverar e avançar no plano e propósito de Deus. Amém? Mas à primeira vista, esse reino que Jesus Cristo anunciava, ele era estranhamente, irmãos, paradoxal. Se era paradoxal, já é mesmo estranho. Porém, perdoe a redundância, ele desafiava a lógica humana, irmãos. O reino de Deus, ele pega a forma e a mentalidade deste século e muitas vezes coloca ela de cabeça para baixo. Estava falando, irmãos, no dia de hoje, que preste bem atenção qual é o curso deste século. Se você quer ter convicção sobre qual é a vontade de Deus, faça o contrário do que esse mundo está fazendo. Porque o mundo caminha, irmãos, em passos rápidos, distante, para longe da vontade de Deus. Porque o Deus deste mundo não é o Senhor, segundo a Escritura. O Deus, com D minúsculo, é o diabo. E ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que vejam, para que vendo não vejam. Para que ouvindo não ouçam. E deixa eu te lembrar, irmãos, de uma coisa, para que você seja movido de grande compaixão. Eu e você estávamos nesse mesmo meio aí. Eu e você estávamos nessa mesma condição. E se nós, irmãos, nós estivermos medicando os pacientes com o remédio, nós estamos sonegando a vida. Nós estamos nos omitindo da maior responsabilidade que temos como igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que este reino e essa eternidade com Cristo precisam nos colocar em movimento. E eu estava falando sobre isso, irmãos, eu quero endossar. Se nós dizemos crer na eternidade e a eternidade não afeta o nosso agora, logo nós não cremos na eternidade. Se a eternidade com Cristo não muda a sua vida agora, você não crê.
Porque essa fé carece de ação. E a fé sem obras é morta, segundo a Escritura. Não existe. A eternidade com Deus, irmãos, nos coloca em movimento. Acende em nós um senso de urgência. Eu preciso falar do Evangelho. Eu preciso proclamar o reino de Deus. Eu preciso anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele vem me buscar, mas eu não quero ir sozinho, irmãos. Amém. Aleluia. Nos reinos deste mundo, então, os grandes são cercados de honra, de glória, de poder, de riquezas. São servidos por todos. Mas no reino de Deus, o que é que a gente nota? A pirâmide vai ser invertida. A pirâmide agora está de ponta cabeça, porque o Rei dos Reis, o comandante supremo do universo, ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos, segundo a palavra. Ele diz: no meu reino as coisas são diferentes. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que disser ser grande, seja o menor. Melhor coisa, ele diz mais, é dar do que receber, irmãos. No meu reino, perder é achar a vida. Irmãos, não tente discernir o reino de Deus com a razão. Vai bugar a sua cabeça. Vai dar tilt. E sabe, queridos, para quem não conhece o Espírito e para quem não nasceu de Deus, a voz do Senhor é só barulho. O problema, irmãos, de algumas daquelas pessoas que compunham a audiência dos sermões de Jesus, é que alguns deles não haviam ainda nascido de Deus. E embora eles aplaudissem e elogiassem o sermão de Jesus, dizendo maravilhosas são as suas palavras, ele prega e prega como quem tem autoridade, mas era só um sermão e eles eram apenas críticos. A questão é, queridos, que hoje eu e você, nascidos de Deus, sabemos que ao abrir a palavra de Deus, é Deus que está falando, meu irmão. E quando Deus fala, silenciem-se os homens, seus achismos, suas opiniões, suas falácias, suas vãs filosofias. É Deus falando. Se temos discernimento, irmãos, que a palavra está ecoando e que a palavra expressa a voz de Deus, meu irmão, não importa o que eu penso, importa o que está escrito. E se está escrito, eu preciso renovar então a minha mente, porque senão, irmãos, a gente não vai viver esse reino na prática. Embora em Cristo já tenhamos o ingresso para participar do seu banquete. Sabe, irmãos, eu quero muito mais do que isso. Eu quero desfrutar, participar desse reino. Eu quero ver esse reino ganhando forma na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Mas para isso, entenda de uma vez por todas, o reino de Deus, ele está desvalorizando aquilo que os homens valorizam, muitas vezes. O reino de Deus, irmãos, ele está, na verdade, desprezando aquilo que os homens tanto buscam, pleiteiam, consideram. Veja comigo. Eu já vi, participei muitas vezes, por exemplo, de atos simbólicos de honra, como os lava-pés. Vocês já viram? Mas, irmão, já parou para pensar que na lógica do reino é o maior que serve o menor? Nada contra você honrar os seus líderes, os seus guias, tudo certo. É princípio também na Escritura. Mas a honra, irmãos, segundo a lógica do reino, é de cima para baixo. Jesus Cristo ensina sobre honra com uma toalha no ombro e uma bacia. Esse reino é paradoxal, irmãos. O maior de todos abriu mão da sua glória e nos serviu. Aí eu pergunto para você, é retórica a pergunta, só deixa ela ecoar. Quem é você para dizer eu não vou servir?
sou muito importante. A minha agenda é mais importante. O que vão pensar de mim lá fora? Eu sou um juiz, eu sou um médico. E daí? Eu pergunto para você, quem é você na fila do pão? Diante de Deus, irmãos, o autor da nossa história, o Criador dos céus e da terra, Ele veio nos servir. E a melhor expressão, irmãos, do nosso amor ao Senhor é servi-lo de volta. Sabe, irmãos, que muitas vezes servir pessoas é servir a Deus. Porque foi assim que Deus nos ensinou. Quando você se dispõe a participar da agenda de Deus, quando você dispõe a aprender algo, nem que você se veja no momento como inadequado, pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei aonde eu posso me encaixar. Complete essa frase dizendo assim: mas eu estou disponível. Eu aprendo rapidinho, pastor. Eu só quero ser útil. Porque, irmãos, no reino de Deus, não podemos ser achados remissos. O que é que diz lá em 1 Coríntios 15, 58? Sede firmes, inabaláveis e sempre o quê, meus irmãos? Abundantes na obra do Senhor. Constantes. Você está comigo? Então sim, irmãos, devemos nos dedicar em fazer a vontade de Deus. Devemos deixar, irmãos, com que a agenda de Deus seja também a nossa agenda. Seja mesmo a nossa prioridade. Mas a pergunta é, o que é que Jesus quis dizer quando Ele anunciou a vinda do reino de Deus? Vamos parar para meditar um pouco sobre isso. Os seus compatriotas, irmãos, a saber, os judeus, esperavam um reino político. Esperava, irmãos, que alguém surgisse, o tal Messias, preservando a fé judaica e desta forma esmagando de uma vez por todas todos os seus ofensores, todos os seus adversários. Nós vemos no desenrolar do texto bíblico que Israel, devido à dura cerviz do seu coração, e não devido à vontade de Deus, mas devido à sua teimosia, sofreu e sofreu e sofreu. Ficou rodando como cachorro atrás do próprio rabo. Porque não deu ouvidos à voz de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós decidimos seguir a nossa vida por conta própria, a gente bate a cabeça na parede. Você deveria aprender a confiar no seu guia, o Espírito Santo, porque é Ele quem inspirou o mapa da sua vida. Foi Ele quem foi enviado para te guiar em toda a verdade. Ele nos foi dado, queridos, outorgado, segundo a palavra, para nos conduzir, para nos ensinar aquilo que Jesus falou. E Jesus falou sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Amém. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, irmãos. Mas o que é que acontece? O povo de Israel teve de lidar com o império medo-persa, teve que lidar com o império babilônico, não é verdade? Teve que lidar com o império romano e tantas vezes impérios tão cruéis, irmãos. Você nem imagina. Tão cruéis, tão severos. Então aquele povo estava amargurado muitas vezes, aquele povo estava ressentido. Eu quero justiça, na verdade queriam o quê? Vingança. Eu quero vingança. Jesus está voltando, Ele vai pegar vocês. Vocês que nos humilharam, vocês que nos perseguiram, vocês que se opuseram contra nós. Então, irmãos, a expectativa do povo era essa. Mas o que é que vai acontecer? Jesus Cristo é enviado e a vinda de Jesus aponta, pelo menos a princípio, para um estilo de vida diferente. A vinda de Jesus aponta para uma dimensão interior, antes de ser exterior. Jesus Cristo não veio resolver o reino do mundo, antes de resolver o nosso coração. Antes de assentar no trono do nosso coração. Jesus Cristo veio primeiro, irmãos, ser rei em nós. Antes mesmo de nos preparar para reinar com Ele, Ele quer reinar em nós.
Esse era o projeto de Deus. Esse era o plano do Senhor. E este reino, irmãos, desafiava a ordem social predominante. Guardadas as devidas proporções, esse choque causado ante aos padrões da antiga sociedade palestina, por exemplo, persiste nos dias de hoje também. Sabe por quê? Porque o evangelho é contracultural, meu irmão. Eu gosto de pensar que estar fora de moda é uma tendência para quem é cristão. Se você quer ser parecido demais com o mundo, irmãos, preste atenção, você está perdendo a sua identidade. Preste atenção, você está perdendo a sua força missionária. Porque para ganhar o mundo, eu não preciso ser como eles são. Para ganhar ao mundo, queridos, eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar ao mundo que existe um padrão elevado. E que pela graça, eu fui alcançado para viver esse padrão. Eles também podem, porque não foi pelos nossos méritos. Não foi porque éramos prováveis. Na verdade, nós éramos o quê, irmãos? Inimigos. Mas a graça de Deus nos alcançou. Esse reino trouxe consigo o quê? Uma nova dimensão, uma nova mentalidade, uma nova ética. Mas olha que curioso isso. Jesus, ele não retrata um reino à margem da sociedade. Nem defende que os seus agentes se afastem das pessoas deste mundo. E é aí que muitos de nós erramos. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem assim: pastor, se tivesse culto aqui na igreja, de segunda a segunda-feira, eu estaria aqui todos os dias. Embora isso pareça piedoso, irmãos, eu devolvo para essa pessoa uma pergunta: e a sua missão, você vai cumprir aonde? Porque aqui nós somos alimentados quanto ao nosso destino. Aqui, irmãos, o cheiro da eternidade é mais uma vez ressaltado. Mas, irmãos, se a eternidade não nos mover a voltar ao nosso campo missionário, que é o seu trabalho, que é o mundo lá fora, que é a sua faculdade, que é o seu colégio, ei, meu irmão, essa eternidade não tem sido uma verdade para você. Se pararmos bem para pensar, viver igreja não é algo que se reduz ao que nós fazemos da porta para dentro. Aos domingos, nas quintas aqui na igreja também nós temos cultos. Mas, irmãos, igreja tem tudo a ver com segunda-feira. Igreja, irmãos, é sobre aquilo que nós estamos cultivando aqui, tocando a vida que vivemos lá. É Deus levantando você como um embaixador, como nós falaremos um pouco à frente, para então você representá-lo no mundo. A gente não está, irmãos, vivendo aqui numa bolha religiosa, porque há pessoas que precisam provar dessa água da vida que matou a nossa sede, irmãos. Não podemos ser tidos como esses crentes chatos. Tem uma seita do islamismo que se chama xiitas, né? E dentro do cristianismo tem a seita dos chatos. Não, eu sou crente, não me misturo com você. Entenda de uma vez, você não deve se misturar com as práticas dos pecadores. Mas se você não falar, como é que ele vai ouvir? Mas se você não estiver por perto, que tipo de referência eles vão ter? Eu não preciso ser como eles são, mas eu preciso estar por perto. Entenda, não estou falando aqui sobre ambientes e lugares impróprios. Isso não faz parte mais do seu rolê. Amém? Entenda. Mas eu quero dizer, irmãos, sobre um acesso intencional. Eu quero dizer, irmãos, sobre nós nos misturarmos às pessoas a fim de influenciá-las, a fim de ganhá-las para o reino. Você está comigo nisso? Então, não se pode presumir que o reino e o mundo se dividem em dois reinos que não se chocam. Não, irmãos, porque o reino de Deus e essa revolução que ele sugere é o quê? Venha o teu reino. Seja feita na terra como é nos céus.
Eu queria que você orasse o Pai Nosso comigo. Você conhece essa oração? Não faremos isso por uma vã repetição, por mero tradicionalismo, para extrair, na verdade, algumas coisas importantes aqui. Façamos isso no 3. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Venha o teu reino, seja feita na terra como é no céu. Nossa missão, volto a falar para você, crente, é trazer céu para a terra. E para isso a gente tem que furar a bolha muitas vezes. E para isso a gente tem que ir aos pecadores, irmãos. Porque não está escrito assim, pecadores vão à igreja. Está escrito assim, igreja, vá ao mundo. Mas olha só que conveniente a fé que nós temos. Pai, eu chamo à existência os pecadores. Venham pecadores, em nome de Jesus. Conveniente, né? Um grande evangelista, não lembro agora precisamente se foi T.L. Osborne ou Reinhard Bonk, ele conta que estava prestes a realizar uma das suas caravanas aí para uma grande cruzada. Obrigado. Aí então tinha um grupo, irmãs do coque, afogueadas, poderosas. E elas oravam assim: Senhor, alcança a vida daquela mulher. Senhor, visita ela agora mesmo. Chega, Pai, com providência em nome de Jesus. Aquele evangelista, ele pede licença, educadamente. E ele diz assim: algumas de vocês estão dispostas a ir até onde essa pessoa está? Porque se ninguém for, elas não ouvirão. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Existe pouca coisa que Deus vai fazer, pelo menos neste tempo onde nós estamos, nessa realidade em que nós estamos, que Ele não fará por intermédio da igreja. Deus escolheu a igreja para ser as suas mãos. Deus incumbiu a igreja de ser a sua voz profética nesse mundo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos sal e nós somos luz. Sal, irmãos, precisa funcionar. E o sal, irmãos, ele é útil quando ele é despejado do pote. E a luz, irmãos, ela é útil quando é colocada no lugar mais alto para iluminar, alumiar aquilo que está escuro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, no lugar onde você está plantado, Deus quer fazer de você uma influência. Em toda a narrativa bíblica, irmãos, existe um apontamento do desejo de Deus. E não existe, irmãos, nada que Deus mais anseia do que isso: conectar céus e terra. Para pensar, o que era o Éden? Céus e terra. O que eram os altares edificados pelos homens que Deus ungiu e usou? Céus e terra. O que era o templo na antiga aliança? Céus e terra conectados. O que era o tabernáculo? Céus e terra conectados. O que era Deus encarnado? Céus e terra conectados. O que será, irmãos, a Nova Jerusalém? Céus e terra. Irmãos, isso move o coração de Deus. Conectar os céus à terra. Nós não podemos, irmãos, ser do tipo de cristão fujão, que resume a sua vida a uma realidade litúrgica. A gente precisa ser tão crente, irmãos, aqui quanto é lá fora. A gente precisa, irmãos, ser movido dessa causa e dessa urgência missionária. Você conhece, já me ouviu falar sobre essa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é o quê? Um impostor. Pastor, me sinto agora profundamente ofendido.
ou da parte do Senhor. Mas esse evangelho ele fere. E a palavra de Deus continua sendo espada. Amém? A proposta, irmãos, é que a gente seja mesmo cirurgiado. Deus não é como um açougueiro que vai cortando tudo de uma forma irresponsável. Não, irmãos, são cortes precisos. Eu vejo Deus como um bisturi, como um habilidoso cirurgião, colocando cada coisa no lugar para o pleno funcionamento. Deus é um cirurgião na sua igreja, irmãos. Ele está restaurando a funcionalidade, ao movimento adequado, cada membro do corpo que nós somos. E Deus te criou para a utilidade. Deus não te chama de servo inútil. Deus te chama de lavoura, cooperador, colaborador. É difícil de Deus. É o que nós somos, irmãos. Nós estamos inseridos na agenda de Deus. Ele decidiu envolver a gente nos negócios do seu reino. Eu espero que o seu silêncio seja de uma profunda reflexão e não de uma simples apatia. Amém? Mas, irmãos, algumas coisas precisam ser consideradas. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Preste atenção nisso. Este reino já começou. Jesus Cristo diz: o reino é chegado. Mas esse reino, embora tenha começado, ele ainda não se consumou. Alguns teólogos dizem que o reino já é, mas ainda não. Estamos numa espécie de antessala do reino. Eu não sei se você percebeu, mas antes de entrar no salão da igreja, você passou pela antessala. Foi ou não? Nessa antessala, a gente já está dentro do prédio, sim ou não? Mas a gente ainda não está no salão. Concorda comigo? No reino de Deus, nós estamos na antessala neste mundo. Não vivemos a consumação do reino, mas o reino já começou e a gente já está dentro do negócio. Ok? Este reino precisa ser entendido em 4 perspectivas, especialmente. Pare para pensar. Todo reino tem o quê? Um rei. É ou não? Queridos, todos os reinos têm um rei. Mas pelas lentes de uma democracia, que é isso que nós vivemos, onde o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, é isso não? Perfeito? Pergunto aqui aos juristas de plantão. Era para ser. É uma democracia fake em muitos lugares, né? Mas enfim. Quem está vivendo numa democracia, às vezes não entende, custa entender o que é uma monarquia. Porque na democracia, a gente põe e depõe os nossos representantes, diretos ou indiretos. Não é assim que acontece? Mas numa monarquia, irmãos, os reis não são eleitos. Deixa eu te falar, no reino de Deus, quer você goste, quer não, Deus permanece assentado no trono para todo sempre. Ah, mas eu estou ofendido com esse Deus porque um dia ele não respondeu a minha oração, eu vou voltar por outro. Aí você convoca um plebiscito, você convoca um povo para dizer assim: olha, vamos voltar, eu quero servir a outro Deus. Neste mundo vai ter um bocado, pode ficar tranquilo, mas Deus verdadeiro mesmo só tem um. E Ele governa todo mundo com o seu cetro de justiça. E Ele, irmão, sustenta o universo pela palavra do seu poder. Então precisamos entender essa verdade. Ele é Rei do reino. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Eu quero falar para você, para efeito de citação. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. O problema, irmãos, é que muitos de nós, embora saibamos que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tantas e tantas vezes nos comportamos como se Ele fosse o nosso servo e não o contrário. O
A gente ora, mas na verdade a gente diz assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E a oração não é essa. A oração, queridos, do crente, de consagração, de rendição, é o quê? Seja feita a tua. Afasta de mim, disse Jesus, esse cálice. O que era o cálice, irmãos? Era o sofrimento, a agonia que estava sobre ele. Era talvez o pensamento de um homem que estava em nosso meio, era Deus, mas era também homem, sujeito às mesmas aflições. E ele pensava, vai ser algo atormentador que eu vou viver. O que está prestes a acontecer naquela cruz. Mas o que é que ele faz? Seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, se nós queremos prevalecer, perseverar e avançar no plano e no propósito de Deus, a gente vai ter que renunciar às nossas próprias vontades. Não tem jeito. Não tem outra saída. Viver a vontade de Deus vai custar a sua própria vontade. Estar no centro da vontade de Deus vai custar muitas vezes, irmãos, o teu conforto. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas eu não gosto assim. Ah, mas eu não vejo assim. O rei continua sendo ele. Amém. Mas todo reino, além de ter um rei, tem o quê? Um povo. É ou não? Agora deixa-me chamar a atenção para uma curiosidade desse povo. Aqueles que estão no reino foram constituídos e vocacionados como embaixadores. O que é que o embaixador faz? Ele representa um reino em solo estrangeiro. É assim? De tal forma, irmãos, que numa embaixada é como se fosse território do próprio país, embora estivesse situado no outro local. Já pensou? Deixa eu te falar, irmãos, aonde você estiver é território dos céus. Porque você carrega o reino de Deus dentro de você. Aonde você pisar os seus pés, aonde você tocar as suas mãos, é o reino de Deus chegando, irmãos. É os céus se conectando à terra. Amém. Irmãos, isso tem muito a ver com aquilo que nós fomos criados para ser e para fazer. Talvez a gente olhe para o texto de 2 Coríntios 5:20. Você sabe o que está escrito lá? Se você está anotando, documente isso. 2 Coríntios 5:20 diz que nós fomos chamados como embaixadores de Deus. Como se o próprio Deus exortasse ao mundo por nosso intermédio que se reconciliem com Ele. Já pensou, irmãos, que responsa? Deus está falando ao mundo por meio de nós, vasos de barro. Deus está tocando, despertando, curando, sarando, libertando, salvando através de nós. Nós somos os seus embaixadores e como tal, recebemos da parte dele o quê? Uma procuração. Essa procuração, irmãos, nos dá plenos direitos de agir em seu nome. Fazendo, é claro, aquilo que ele nos incumbiu de fazer. Deixa eu te falar, irmãos, toda a autoridade dos céus e da terra está sobre Jesus. Ele conquistou, ele roubou. Na verdade, ele trouxe de volta, porque não era do diabo, era dele. Desculpe. Ele tomou de volta. Ele restituiu. Mas, irmãos, ele nos deu. A Bíblia fala que essa autoridade hoje está conosco. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Mas antes que você pense que ser embaixador é uma novidade do Novo Testamento, ser embaixador é algo que está no nosso sangue, desde a nossa criação, em Gênesis 1:28. Você pode colocar aqui, por favor, Renan, Gênesis 1:28, na versão Almeida, Revista Atualizada. Eu vou ler com vocês, está escrito assim: então Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem, encham e governem. E também o que? Dominem sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. A humanidade, irmãos, e esse povo do reino de Deus, recebeu da parte dele o que? Um mandato cultural. Quando você lê sobre dominar,
Quando você lê aqui nesse texto sobre governar, não pense nessas coisas na ótica e na perspectiva de um tirano. Pense sobre estabelecer cultura. Deus, irmãos, criou Adão e Eva para estabelecer na terra a cultura dos céus. E o que é que Deus espera de mim e de você? A mesma coisa. Deus espera, irmãos, que nós influenciemos aonde nós estamos. Falemos sobre o padrão do reino. Falemos, irmãos, sobre bondade, sobre beleza, sobre verdade, porque o mundo se perdeu de tais coisas quando se alienou de Deus. Preste atenção, se não é isso que a gente vê. Irmãos, qual é a régua moral que existe mais elevada? É Deus. Se não há Deus, não existe bem e mal. Se não há Deus, o bem e o mal é uma questão de perspectiva. O homem que se afasta de Deus, se afasta das concepções corretas de bondade. E não somente isso. O homem que se afasta de Deus, se afasta também das concepções de beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já percebeu que esse mundo cultua o feio? Ser feio é bonito no mundo. Eu não estou falando simplesmente sobre estética. Mas o mundo se fantasia, irmãos, como palhaços. E chamam isso de moda, de tendência. O culto ao feio é também resultado da depravação, da separação do homem de Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus começa a ganhar vestígios e formas do Deus desse século. Falamos sobre bondade, falamos sobre beleza, falemos agora sobre verdade. O que dizer sobre verdade, irmãos? Neste mundo, neste século, verdades são desdobramentos sociais. É algo que é convencionado, né, pela cultura que está regendo o mundo. E chamam isso de quê? Progresso. É esquisito, né, irmãos? Chamar retrocesso de progresso. Desordem e retrocesso é o que está escrito na bandeira do mundo. Progresso mesmo, irmão, só existe em Deus. Sucesso mesmo só existe em Deus. Prosperidade mesmo só existe em Deus. E verdade mesmo é Deus. Ele não muda. Se Ele não muda, a sua palavra também não. O que é certo, o que é errado. Ai daqueles, Isaías 5:20 está escrito, que chamam o mal de bem e o bem de mal. O doce de amargo e o amargo de doce. Ai daqueles. Nós precisamos, irmãos, nos reconectar à nossa fonte geradora. E nós precisamos empreender neste mundo o nosso mandato cultural. Lógico, a gente não vai obrigar o mundo, mas veja, a gente vai estabelecer cultura. Ah, mas aqui, antes de você chegar, faziam tudo errado. Certo, mas eu cheguei. E quando eu cheguei, chegou o reino. Ah, mas aqui tratavam de qualquer forma. Certo, mas eu cheguei. E quando eu cheguei, a eternidade tocou a terra. Funcionava no jeitinho aqui, ó. Era todo mundo... Certo, mas eu cheguei. E o jeitinho que funciona agora é a cultura do reino de Deus. Amém? Você entende o que eu estou falando? Então diga, todo reino tem um rei. Diga, um rei. Todo reino tem também um povo. Eu até coloquei os slides aqui, eu não sei se os meninos vão passar, mas já estamos avançando para o terceiro, enfim. Deus abençoe a vida de vocês. Mas o povo desse reino, queridos, é um povo que tem Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor. Escute isso, por favor. Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. A Bíblia diz, irmãos, a propósito, lá em Mateus 7:21, salvo engano, que naquele dia muitos o chamarão de quê? Senhor, Senhor. Mas pelo fato de não fazerem aquilo que Ele manda, ouvirão Ele dizer, eu nem conheço vocês.
Aparta-te de mim, vocês não são dignos do reino dos céus. Tem muitos que se dizem crentes que têm apenas a fé dos demônios. Pastor, você está me ofendendo mais uma vez, eu vou processá-lo. O que é a fé dos demônios? Tiago 2,19. Crê e treme. Agora a pergunta é, obedece? Você já viu o demônio obedecer a Deus, irmãos? Obedece Deus expulsar, né? É ou não? Mas, irmãos, tem crente que só faz o que o demônio faz. Crê e treme, agora não obedece. É aí que se distingue um crente e um cristão. Porque um cristão segue a Deus pelos termos de Deus. E um crente faz só o que dá na telha. Que não custa tanto, que é mais fácil. Queridos, eu fico assustado, sabe por quê? Porque o diagnóstico que é feito do evangelicalismo no Brasil, sabe qual é, irmãos? Nós somos profundos como um pires. Mas nós somos, irmãos, largos como o oceano. Temos muito número, muita estrutura e pouca profundidade. Tem muita gente sentada nos bancos dos prédios das igrejas. Porque não se esqueça disso. Dentro da igreja física está a igreja espiritual. Mas nem todo mundo que é igreja espiritual, irmãos, entenda. Nem todo mundo que está na igreja física é igreja espiritual. Dentro da multidão que seguia Jesus, haviam alguns discípulos. Mas nem todos que estavam na multidão eram discípulos. Sempre vai ter massas, irmãos, aonde Jesus está movendo. Sempre vai ter. Porém, os interesses, as intenções, muitas vezes são distintas. Porque as multidões procuram o quê? O show. Pão e peixe. Os discípulos procuram o quê? O mestre. Dá-me de beber, que eu tenho sede. Dá-me de comer, eu tenho fome. Eu preciso ouvir a sua voz. Estes são aqueles que me amam, os que me obedecem. A fé, irmãos, bíblica é uma fé que obedece. Não é uma fé que simplesmente crê. E você já parou para pensar que nos dias de hoje, a fé do povo é um sincretismo total? Se diz crente, mas não passa debaixo de escada. Mas na bio do Instagram está escrito assim, cristão e Ares. Acredita em signo. Sincretismo. Jogando tigrinha, a irmã está lembrando aqui. Não, mas eu estou dando meu dízimo. Misericórdia, meu irmão. Não precisa trazer não, viu? Se vier daí. Escuta, meu irmão. Que tipo de cristão nós somos? É um sincretismo só. Não, mas não pode virar a sandália, né? Senão vai dar azar. A mãe morre. Obrigado pela correção. Você vê que eu não entendo mesmo, né? Você entende, irmãos? Que cristão mesmo é quem obedece a palavra, irmãos. Cristão, irmãos, não é apenas aquele que faz a oração do Pai Nosso quando está sentado à mesa, que tem um adesivo na geladeira, no carro. Deus é bom, Deus me deu. Cristão é quem obedece a palavra, meu irmão. Cristão não é apenas quem posta texto na legenda da rede social, põe uma musiquinha de fundo para sensibilizar. Mas quando você vê a foto, eu não preciso continuar. Quando você vê as vestes, eu não preciso continuar. A verdade é a falta das vestes. Ovelha sem lã. Irmãos, você compreende que nudez não faz parte do nosso código de vestimenta? Do nosso dress code? Não faz parte, irmãos. Quem tem que ver a nudez? Seu marido, sua esposa. Você está mostrando isso para o mundo por quê? Talvez você deseja ser desejado.
Talvez você esteja simplesmente exteriorizando algo que está sujo e impuro dentro de você. Você quer ser cobiçado, cobiçada. Isso vale para ambos os sexos. E é absurdo, irmãos, o que nós temos visto, porque desde a base, desde a infância, as crianças se vestem como... Não quero usar essa palavra, irmãos. E elas são educadas assim. Elas não se vestem assim porque querem, porque gostam. É porque papai e mamãe vestem. Porque enquanto estiver na sua casa, enquanto comer do seu pirão, prova do seu cinturão. Aqui meu filho se veste assim. Usa isso, faz assim. Vai para a igreja. Escuta uma coisa, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses. Se o reino de Deus, se congregar, por exemplo, for uma opção para você, você espera que seja prioridade para o seu filho? Se isso for opcional para você, como é que você espera que isso seja uma prioridade para os seus? Não, hoje eu não vou não, está chovendo muito. Não, hoje eu não vou não queria nem tocar nesse assunto agora. Tem jogo do Flamengo. Eu sei que alguns vieram de manhã, já ouviram a palavra, aproveitaram que aqui nós temos 2 horários, está tudo certo. Mas, irmãos, inclusive tem uma notícia aqui em tempo real, está perdendo, viu? Mas se você está em Cristo, você está triunfando. Você escolheu a melhor parte, meu irmão. Amém. Aleluia. Não venha com essa cara de cabisbaixo se você é flamenguista não, viu? Isso é só entretenimento, meu irmão. Isso é só jogo. Amém? É bom? É um lazer? É, irmãos, eu também brinco, eu gosto. Sou palmeirense, já disse algumas vezes. Assisto. Mas, irmão, não vou perder minha vida e minha paz por conta de uma derrota, meu irmão. Nós temos afetos maiores. Nós temos uma esperança maior, irmãos. Tem que ensinar isso do púlpito. Porque tem gente que faz de entretenimento a sua religião. O que é que você é? Sou flamenguista e cristão. A sua identidade, irmãos, primeiramente deve ser: eu sou filho de Deus. Sou um cristão, não existe nada mais importante para mim. Os negócios do reino vêm em primeiro lugar na minha vida. Amém? Não dá para competir, não dá para comparar. Aleluia. Amém? Mas vamos avançando. Inventaram de tirar o cronômetro hoje. Agora, você que lute. Brincadeiras à parte, estamos concluindo. Todo reino tem um rei, todo reino tem um povo, todo reino tem uma constituição. Diga, o reino de Deus tem uma constituição. 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito assim: toda a escritura é útil, apta para o quê? Repreender, redarguir, educar. Não é verdade? Ensinar e nos preparar para a obra de Deus, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas olha que precioso, o que é a escritura inspirada? Qual é a origem disso? Theopneustos. Amém? O sopro de Deus. Theo, Deus. Pneustos, sopro. O que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer, irmãos, que se você anda falando por aí que Deus está em silêncio, é porque a sua Bíblia está fechada. Porque enquanto você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Não estou dizendo que Deus não possa te alcançar pelo testemunho interior, através da pessoa do Espírito Santo. Não estou dizendo que Deus não possa revelar coisas por meio de sonhos, visões, profecias. Pode, mas em regra, crente ouve a Deus pela palavra. A palavra carrega o sopro, a inspiração de Deus, irmãos. Diga, essa palavra é Deus falando comigo. E Deus não tem compromisso com o que eu penso, com o que eu acho. Deus tem compromisso com o que está escrito. Leonard Ravenhill, ele disse: as únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não foram mudadas por ele. Santo Agostinho, ele disse: se você crê somente naquilo que você gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. É lapada, né? Tiro, porrada e bomba. Meu amigo,
A ideia de Deus, queridos, quando nos dá uma palavra, um mandamento, não é nos privar, não é censurar, mas é revelar, irmãos, que existem prazeres maiores. E essa palavra que muitos julgam que estão sendo cercados como se estivessem presos, na verdade está protegendo eles do abismo. A palavra de Deus, os seus mandamentos, as suas instruções são para nós proteção. São para nós luz e lâmpada. Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. É a sua palavra, Senhor. Irmão, sem essa palavra a gente andaria tortuosamente, sem entender quem é Deus, quem somos nós e o que esperar do Senhor. Mas por meio da palavra nós sabemos, Deus é bom, Ele tem planos de bem para nós, de nos fazer prosperar. Ele nos envolveu no seu projeto, Ele nos envolveu no seu plano redentivo. Hoje nós somos seus filhos, hoje nós somos a sua igreja, hoje nós somos a sua propriedade exclusiva. Você se alegra por isso? E por fim, diga por fim, todo reino tem um território. Abra comigo, lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Nós falamos lá na introdução o que, irmãos? Que o reino de Deus já é, mas ainda não. Foi isso? Estamos vivendo essa tensão. Enquanto Jesus não volta. Mas olha lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de nós, queridos. O texto está falando, irmãos, isso aqui é algo curioso, que esse reino, que é o reino de Deus, ele não se restringe por hora a um lugar geográfico. O reino de Deus hoje está dentro de nós e fala sobre o governo de Deus, aonde quer que homens e mulheres submetam a sua vida à vontade dele. É por isso que está escrito assim: se ligar na terra, será ligado nos céus. O reino de Deus, irmãos, é essa conexão entre os céus e a terra, para quem aciona, para quem vive de acordo com os parâmetros do reino, para quem vive em comunhão com o rei do reino. Mas diga assim comigo: o reino já começou, mas ainda não se consumou. Último texto, na verdade penúltimo. João 18:36, olha o que está escrito lá. João 18:36, Almeida Revista Atualizada, olha lá. Respondeu Jesus. Respondeu a quem? Pilatos. É sobre isso que está sendo falado aqui. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Diga, agora. Agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino de Deus, esse Deus que já reina dos céus, ele virá. Escute, Jesus está falando para Pilatos: Pilatos, não se gabe muito não, porque fui eu quem me entreguei, ninguém pode me vencer. Estou parafraseando. Fui eu que voluntariamente me entreguei para cumprir o propósito de Deus. Na verdade, toda a autoridade foi dada por Deus. Até mesmo a autoridade que tinha Pilatos foi dada soberanamente por Deus. Mas escute, é chegado o tempo, Pilatos. Agora ainda não, mas é chegado o tempo em que o meu reino, que hoje está nos céus e que está no coração dos súditos deste reino, se evidenciará de forma plena, cabal e completa na terra dos homens. Onde é que está escrito? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15.
Esse é o último texto. Qual é o território, irmãos, desse reino? Diga, é o meu coração. Hoje é o meu coração. Então, aonde está o rei, ali está o reino. Ok? Agora veja o que está escrito em Apocalipse 11:15. E você que é crente vai celebrar. Você que é cristão vai estar aleluiado ao ouvir essas coisas. Olha lá. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do quê? Do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O que é que está escrito? O que é que significa isso aqui, meu irmão? Este reino que hoje já é nos céus, tocará essa terra. Este reino, irmãos, que hoje nós temos no nosso coração, será visível. Hoje não é, mas um dia será. E Jesus Cristo, irmãos, está voltando. E Ele está nos preparando como igreja para reinar com Ele, julgar as nações com Ele. Agora, não vemos o reino ainda estabelecido em todas as esferas da sociedade. Sim ou claro? Claro que sim. Você vê o reino de Deus nas universidades? O que se vê hoje são ideologias nas universidades. Além da carga e do conteúdo que é ensinado lá, existem ideologias que movem o cenário hoje educacional no Brasil. Você vê o reino de Deus hoje na política mundana? Não. Na verdade, os homens estão se gloriando na injustiça, se apropriando daquilo que é do povo. Mas deixa eu te falar, irmãos, o reino vem. Já chegou, mas está vindo. E a gente vai ouvir, ao ressoar das trombetas, diante dele, irmãos, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todo olho verá. O rei está voltando, meu irmão. Cadê o grupo de música? Aleluia! Este reino será firmado, irmãos, entre nós, de modo notável, de modo absoluto. E Ele, que já recebeu o nome, que está acima de todo nome, e foi elevado aos mais altos céus, está sentado no mais sublime trono, reinará conosco. Estabelecerá neste mundo o seu cetro de justiça.